Iniciando então as explicações de história, vamos para a página 84. Aqui temos o tema Tempo de Conviver e Aprender, onde veremos diferentes tipos de escola e veremos que a aprendizagem acontece em diversos tipos de espaços diferentes de ensino. Mas também devemos ver que a escola não é o único espaço de aprendizagem. Todo o ambiente que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, são capazes de produzir conhecimentos, pois neles interagimos com pessoas, vivemos situações diferentes, problemas para resolver e tudo isso gera aprendizado. Pensando nisso, temos aqui uma primeira questão. Escola de natação, de dança, circo, de informática. O que essas escolas têm em comum? O que todas elas são capazes de nos transmitir? Então, vocês podem responder aqui à frente. Abaixo temos algumas imagens. A primeira, observamos que temos alunos, temos professor, temos computadores. Tá? Na legenda está escrito assim, crianças durante a aula de informática, que vocês têm também, em escola pública de São José dos Campos, lá aqui no estado do São Paulo. Essa foto foi tirada em 2014. Aqui vocês podem relembrar também o momento que vocês tinham na sala de informática com as aulas da professora. A segunda imagem já é bem diferente da primeira. Vemos algumas crianças em círculo em cima de um tapete. O que será que elas estão fazendo? Vamos ler a legenda para compreender. Mulher adulta da etnia Guarani transmite seu conhecimento para crianças da aldeia Calipete, em São Paulo, no estado de São Paulo, essa foto de 2017. Ou seja, temos aqui o quê? Uma turma indígena, crianças indígenas. Como vimos na legenda, temos aqui uma mulher adulta, seria a orientadora, a professora, ela é da etnia Guarani, onde ela está transmitindo os seus conhecimentos para as crianças da aldeia Calipete. Tudo isso que é na cidade de São Paulo. Aqui é importante ressaltar que as crianças indígenas, elas recebem 2 tipos de ensinamento. Elas também vão na escola, elas aprendem, igual vocês crianças. Porém, elas também aprendem os seus costumes, suas tradições, seus hábitos e crenças, através de orientadores, através das famílias deles, do convívio que eles têm com a comunidade, com a etnia deles, sabendo que os povos indígenas têm muitas etnias e comunidades diferentes entre si. Na página 85 temos a continuação desse tema. Vocês lerão esse texto, tá bom? Quem tem marca-texto vai grifar as partes importantes. Quem não tem pode grifar com lápis de cor, com lápis de escrever, destacando assim elementos importantes que não devem ser esquecidos. Esse texto vai falar o que são as escolas, quais são as finalidades dela, os vários tipos de escola e espaços diferentes, o que acontece com as crianças quando elas vão para a escola, e as regras que contém nas escolas e para que elas servem. Leiam esse texto com muita atenção, pois ele é muito importante. Depois temos 2 imagens de apoio com legendas. A primeira imagem é um ambiente muito familiar nosso, que é a sala de aula. Perceba os elementos da imagem, a lousa, na frente no centro, o alfabeto, o professor, temos aqui as carteiras, como elas estão organizadas em formato de U, as crianças um ao lado da outra, todas prestando atenção no que está sendo ensinado, tá? Essa foto é no estado de Pernambuco, na cidade chamada Floresta, tirada em 2016. Na segunda imagem temos outra foto também muito conhecida por nós, que é uma quadra escolar. Tem várias crianças aqui. O que será que elas estão fazendo? Vemos aqui na legenda, crianças aprendendo judô em escola pública de Sumaré. Então, a cidade é de Sumaré, no estado de São Paulo. Aqui no nosso estado, elas estão aprendendo judô. Assim como vocês aprendem muitas atividades diferentes também, na escola com os professores e nas aulas de educação física. Depois, temos a página 86. Temos aqui a atividade 1 e 2. A atividade 1 vai pedir para vocês observarem novamente as fotografias das páginas anteriores, que são as páginas 84 e 85. Com base nelas, vocês irão responder as questões A e B. A pergunta: o que elas têm em comum? Temos 4 fotografias, a página 84 e 85. O que todas elas têm em comum?
Elas têm algo semelhantes entre si, então vocês vão pensar, refletir e escrever abaixo. Questão B. Cite uma diferença entre as fotografias, entre as 4 fotografias das páginas anteriores que chamou a sua atenção. Apesar delas terem características semelhantes, cada uma possui uma diferença. Escolha uma das várias diferenças que existem entre elas e escreva na atividade B. Atividade 2. Observe a pintura e faça as atividades. Logo abaixo aqui temos uma imagem. Vocês vão fazer a leitura da imagem, da legenda, para compreender o que está acontecendo. Podemos observar várias crianças brincando. Temos aqui crianças brincando de corda, brincando de amarelinha, de roda, de ciranda. Vale ressaltar que todas essas brincadeiras são consideradas brincadeiras folclóricas. E este mês é o mês do folclore, ele é comemorado dia 22 de agosto. Na legenda temos Meninas do Colégio São Luís, que é o nome da pintura. A pintora da obra chama-se Iraci, com a data de 2013. O tipo de pintura é acrílica, que é uma tinta sobre a tela. Depois temos as questões A, B e C. A pergunta, o que a pintura representa? Fizemos a leitura de imagens, vocês podem fazer novamente e escrever logo à frente. Questão B. Imagine a situação. O professor dessa turma estava conversando com 2 crianças que respeitaram um combinado, ou seja, o combinado da turma. Com 2 colegas, vocês vão fazer sozinhos, criem e dramatizem o diálogo dessa situação. Vocês podem fazer com a família de vocês. Nessa dramatização, vai precisar de alguém que represente o professor e mais 2 pessoas que representem as 2 crianças que desrespeitaram algum combinado do professor. Como será que seria esse diálogo, essa conversa entre eles? Vocês irão recriar na casa de vocês, com a família de vocês, como se fosse um teatro. Aqui é muito importante que vocês compreendam a importância das regras no ambiente em que vivemos. E no ambiente escolar não é diferente. Para poder manter organização, respeito, de convivência entre as pessoas que estão nesse espaço, precisa das regras. E a atividade C também dá continuidade nessas regras. Escreva uma regra que foi combinada para a sala de aula que você estuda. Essa fizemos no início do ano, as regrinhas, lembram? As regrinhas que fizemos de regras de convivência na sala foi 5 a 6 regrinhas do combinado. Puxem aí na memória para relembrar e escreva o que vocês lembraram na sala de aula, aqui no livro. Aos alunos novos da sala, vocês podem estar escrevendo aqui quais regrinhas que vocês acham que é muito importante para manter o respeito e a convivência dentro da sala de aula. Depois temos o segundo tópico para estar respondendo, e ele lembra muito nessa pintura de Iraci, o recreio da escola em que você estuda. Essa imagem representa um pouco sobre como que é o nosso recreio, cheio de jogos, de brincadeiras, porém também tem que ter regras para poder manter a convivência, o respeito entre vocês. Vocês sabem quais são as regras no recreio, no intervalo de vocês, então as que vocês lembrarem pode estar escrevendo abaixo, tá bom? Agora vamos para as explicações dos conteúdos de geografia. Vamos dar início na página 66 do livro. Na aula anterior aprendemos sobre o tempo atmosférico e como que ele muda as paisagens, como sol, chuva, vento, neve. Todos esses elementos podem mudar a paisagem. Agora iremos aprender sobre a temperatura atmosférica. No texto a seguir, fala que a temperatura atmosférica ela indica o quanto que o ar está quente num determinado local, ou frio também. E o instrumento utilizado para medir a temperatura atmosférica é esse desenho aqui, que é o termômetro. Vocês lembram? Na sala de aula temos um termômetro também, fica lá no cantinho próximo à lousa. O termômetro nos mostra com precisão qual é a temperatura que está no ambiente no exato momento. Quanto mais alto aqui está indicando o termômetro, essa linha que vemos aqui no meio, mais quente está o ambiente. Então, quanto mais alto, mais calor está fazendo. E quanto mais baixo está essa linha do termômetro, mais frio está fazendo no ambiente. Percebe-se que no termômetro tem esses números. Esses números são os graus, chamamos de graus Celsius, que está representando no local.
Agora vamos para a atividade 1. Você já pensou em como a temperatura atmosférica pode influenciar o dia a dia das pessoas? Veja os exemplos abaixo e responda as questões. Nas imagens temos um dia de sol, de calor com a temperatura alta e um dia de frio, com a temperatura baixa. Na imagem A temos crianças brincando, numa praça no município de São Paulo. Observamos que é um parquinho, temos aqui brincando de balanço, brincando de gongorra, lá mais à frente no escorregador. Na imagem B temos 3 mulheres com roupas de frio, casacos, botas, abraçando o animal que é o cordeiro. Na legenda temos: meninas e mulher observam cordeiro em Itaara, no Rio Grande do Sul. Observe que no enunciado nos fala que a temperatura atmosférica ela pode influenciar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem aqui na situação da imagem A, se estivesse chovendo, será que essas crianças estariam neste parque brincando? Com certeza não, né? Por isso que a temperatura atmosférica pode sim influenciar nos nossos afazeres. Agora vamos para as questões A e B. A questão A diz: indique abaixo a letra de cada foto de acordo com a temperatura atmosférica no momento em que foi tirada. Temperatura baixa, as alternativas, temperatura alta. Então, qual é a foto que representa a temperatura baixa? É a A ou é a B? Vocês escrevam a letra dentro do quadro. E na segunda questão também. Depois temos a questão B. Como a temperatura atmosférica influenciou a brincadeira das crianças e quais foram as influências sobre a escolha de suas roupas? Primeira pergunta da B pergunta sobre as suas vestes, as vestes das pessoas que fazem parte das imagens A e B. Será que as vestes delas estão adequadas para cada tipo de situação? Como que as vestes influenciou em cada caso? O que influenciou essas pessoas a estarem vestindo essas roupas, tanto na imagem A quanto na imagem B? Então escrevam tudo isso abaixo. Esta questão vocês podem estar escrevendo no livro mesmo. Agora vamos para a próxima página, página 67. Agora observe outros exemplos em que a temperatura atmosférica influencia a vida das pessoas em diferentes lugares. Temos aqui 3 imagens diferentes com legendas. A primeira imagem são crianças indígenas brincando num rio. A segunda imagem representa peixes que foram pescados, estando secos sobre o sol, para a conservação deles depois, assim serem vendidos para nós consumidores. A terceira imagem representa os povos inuites. Eles moram lá no Polo Norte. As roupas deles são peles de animais, para poder se proteger das temperaturas que são muito baixas, lá faz muito frio. Vocês vão observar a imagem no livro de vocês, que está mais nítido, com muita atenção. Ler também as legendas. E em seguida responder a questão 2. Nela temos 2 perguntas. A primeira pergunta: o que mais chamou a sua atenção em cada paisagem, ou seja, em cada imagem dessa página? E dos modos de vida retratados nas fotos acima? Então, diante dessas 3 situações, quais delas chamaram mais a sua atenção? A segunda pergunta é: como a temperatura atmosférica, ou seja, muito frio, calor, influencia os costumes das pessoas no lugar onde você vive, onde moramos? Onde moramos temos épocas de frio, épocas de calor. E como isso influencia na nossa vida, no nosso cotidiano? E nos nossos costumes também. Então, vocês podem estar escrevendo tudo isso na questão 2. Abaixo da questão temos aqui um espacinho, mas se vocês acharem melhor, podem estar escrevendo no caderno também. Não esqueçam de colocar a data, a disciplina que estamos estudando, que é Geografia, a página do livro, o número da questão e depois a resposta. Agora vamos para a página 68. Como controlar a temperatura? Vocês irão ler este texto, onde ele vai falar como podemos controlar a temperatura se estiver muito frio ou se estiver muito quente. A nossa sala de aula é um exemplo disso. As salas da nossa escola todas têm ar-condicionado para controlar a temperatura quando está muito quente. Nessa página também temos 2 exemplos. Temos aqui a primeira figura. Vemos aqui uma lareira. Na legenda fala: para aquecer o ar em um local fechado, é possível instalar uma lareira ou aquecedores elétricos. E essa lareira é em um hotel que fica na Zâmbia, que é um país que fica na África. Depois temos a segunda imagem.
que representa um espaço escolar, uma sala de aula. E na legenda diz: o aparelho de ar-condicionado está aqui no cantinho. No alto à direita é usado para diminuir a temperatura em locais fechados. Essa foto foi tirada na cidade de Teresina, que fica no estado de Piauí, aqui no Brasil. Com base na leitura que vocês irão fazer desse texto, grifar as partes importantes, fazer a releitura das imagens, vocês vão fazer a atividade 3 e 4. Na atividade 3, temos aqui uma frase na questão A, uma frase na questão B, com algumas lacunas para serem preenchidas. Vocês vão preencher com as seguintes palavras: quente, baixas e altas, tá bom? Então, leiam com atenção as frases e respondam com as palavras corretamente. Cada lacuna vai ter apenas uma palavra dessas aqui acima. Depois tem a atividade 4, ela é pessoal. Ela pergunta: no lugar onde você vive, faz mais frio ou faz mais calor durante o ano? Aqui em Rancharia, onde moramos, vocês acham que faz mais frio ou faz mais calor? Uma resposta bem simples, então façam uma reflexão, pesquisem aí com a família para estarem respondendo no livro. Depois temos mais uma perguntinha: o que costuma ser feito para manter os ambientes com temperatura adequada? Ou seja, se está quente na casa de vocês, o que vocês fazem para amenizar o calor? Ou a situação contrária também, se está frio, o que vocês fazem para se proteger do frio? Pode estar escrevendo aqui no livro, na questão 4. Agora iremos para as explicações das atividades de ciências. Vamos iniciar lá na página 72. Desde a aula anterior, estamos estudando em ciências sobre as plantas. Já vimos sobre o ciclo de vida das plantas, que elas precisam de luz, ar, água, sais minerais do solo para poder sobreviver. Como é o processo de desenvolvimento das plantas que possuem sementes. Planta-se a sementinha no solo, ela vai germinando, depois ela cresce, vai desenvolvendo. Quando ela está na fase adulta, ela produz as flores, das flores vêm os frutos, onde vêm as sementes, e assim continua o ciclo de vida delas. Aprendemos também alguns grupos de plantas sem sementes e algumas plantas conhecidas como sementes nuas. Agora vamos ver as plantas com sementes envolvidas por frutos. Nesse textinho que vocês irão ler, vai falar sobre muitos frutos que possuem sementes. Temos duas imagens de exemplo desses frutos, que é o mamão e o jacarandá. O mamão possui muitas sementes, fica aqui bem no meio do fruto. Já o jacarandá ele possui sementes maiores. Vemos aqui na legenda, os frutos do jacarandá mimoso são secos, então o que envolve, a semente é uma fruta seca. Quando estão maduros, elas se abrem e liberam as sementes. Temos aqui as imagens, as sementinhas do jacarandá. Em seguida temos a atividade 2. Vocês irão ler esse poeminha, que é sobre o feijão, os grãos de feijão, seus diferentes tipos, e irão responder as questões no caderno. Questão A pergunta: o feijão corresponde a que parte da planta? Temos a planta, ela vai reproduzir o feijão, tá bom? Aqui temos uma imagem de apoio. Que será que parte da planta representa, o feijão? Qualquer dúvida, vocês podem estar pesquisando. E a questão B: você conhece alguns dos diferentes tipos de feijão citados no texto? No poeminha temos vários tipos de feijões aqui citados. Escrevam quais que vocês conhecem, tá bom? Não esqueça de estar me enviando as fotos das atividades do caderno para mim quando for enviar as fotos no privado das atividades do livro, tá bom? Vamos para a próxima página, a página 73. Temos o texto com o título A Vida das Plantas. Todos nós temos uma vida e as plantas também. Então o texto vai falar o alimento que é necessário para uma planta poder crescer, sobreviver, se desenvolver até o fim de sua vida ou do seu ciclo. Leiam o texto com atenção, ele vai falar como que elas fazem para se alimentar. Quem é que produz essa alimentação para as plantas? Depois o texto vai falar sobre a fotossíntese, o que é o processo de fotossíntese, quais são os elementos que compõem esse processo e qual é a importância dele para as plantas. Leiam com atenção, grifam as partes importantes, porque aqui tem várias. Em seguida temos a atividade 1. Com base no texto acima, complete cada quadro em branco da ilustração abaixo com o termo que está faltando. Vemos aqui que temos uma árvore, ela está fazendo o processo de fotossíntese. O livro já nos deu que ela precisa o quê? Do gás carbônico para poder produzir, produzindo a fotossíntese, ela precisa do alimento. E o que será que ela retira,
São 3 elementos que ela retira do ambiente para poder estar produzindo, né, fazendo a fotossíntese. Leia o texto com atenção para responder essas 3 lacunas. Agora iremos para a página 74. Vamos ler a reserva de alimento das plantas. Onde esse texto vai falar que as plantas elas armazenam, né, o alimento em algumas partes de si. Também temos 2 exemplos nas imagens. Temos a imagem A e B. A imagem A representa a batata doce e a imagem B a mandioca. Leiam com atenção o texto, as imagens e a legenda de apoio. Depois temos outro pequeno texto chamado A respiração. Nesse texto vai falar que as plantas também respiram e o que elas utilizam do ambiente para poder respirar. Nele temos uma pequena imagem de apoio, que é uma planta aquática chamada elódia. Na legenda fala que para respirar, ela usa o oxigênio dissolvido na água. Ou seja, ela não tira o oxigênio do ar, como algumas plantas, ela tira o oxigênio da própria água. Agora vamos para a página 75, que tem a transpiração das plantas. O texto vai falar como que é a transpiração das plantas, como que elas eliminam o vapor da água, o que acontece com a umidade no ar no ambiente, como que a planta absorve a água para si e como que ela devolve, né, para o ambiente a água em vapor. Temos também um esqueminha de apoio de uma árvore, ela absorvendo a água e eliminando, né, através da transpiração a água através das folhas. Após a leitura do texto, vocês irão responder a atividade 2. Nela diz: estas fotos mostram 2 ambientes. E qual deles o ar deve ser mais úmido e fresco e por quê? Temos a primeira imagem, né, com uma área com bastante vegetação, bastante árvores. E a segunda a imagem bem mais humanizada, com asfalto, veículos transitando, construções. Há muita diferença entre essas 2 imagens. E em qual delas vocês acham que o ar é mais úmido e fresco? Então comparem, façam uma comparação, reflitam, respondam qual delas vocês acham que o ar é mais úmido e fresco e digam o porquê, tá bom? Pode estar respondendo aqui abaixo no livro mesmo. E assim finalizamos as atividades da semana. Espero que vocês aproveitem muito esse vídeo de explicações. Me procurem no particular caso surjam dúvidas. E não esqueçam de enviar as fotinhas das atividades para mim, tá bom? Um beijo a cada um de vocês, fiquem com Deus e uma boa semana de estudo a todos.